Trabalho realizado para a disciplina de Exame e Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de Alfenas. O tema desse trabalho é glicemia e hemoglobina glicada, e as alunas responsáveis são Beatriz da Silveira, Letícia Fecchio, Luísa Carnevale e Maria Clara Soares. A glicemia ela pode ser definida como a quantidade de glicose no sangue, e o resultado dessa quantidade está relacionado com a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, necessário para que as células do nosso corpo sejam capazes de utilizar o carboidrato. Sendo assim, quem tem um alto consumo de carboidratos tem um aumento na glicemia e, consequentemente, na produção de insulina pelo pâncreas. Essa quantidade ela pode ser alta ou baixa. Se ela for alta, a gente pode dizer que o paciente tem uma hiperglicemia, ou seja, é o excesso de glicose no sangue que ocorre devido à insuficiência da célula, que ela pode ser deficiente, ou pela falta de produção de insulina, que pode ocorrer por diversos fatores, como, por exemplo, o uso de medicamentos inadequados, medicamentos com baixa dosagem, alimentação inadequada ou infecções. E alguns sintomas que podem ocorrer são o aumento da sede, urina, fadiga, difícil cicatrização, entre outros. A hiperglicemia tem como doença a diabetes, e tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela é considerada insulino-dependente, muito comum em crianças e jovens, na qual o pâncreas não consegue produzir uma quantidade de insulina suficiente por conta de um defeito autoimune das células. Já a diabetes tipo 2 não é insulino-dependente, é muito comum em adultos e ocorre geralmente em indivíduos que tenham hábitos alimentares ruins, que sejam sedentários. Então, nesse caso, há insulina, mas sua ação é dificultada, sendo isso uma grande causa de hiperglicemia. A diabetes gestacional é quando a glicose se eleva durante a gravidez, devido aos hormônios, e após o parto ela tende a se normalizar. Já a hipoglicemia é a falta de glicose no sangue, que pode acontecer devido ao uso excessivo de medicamentos, aumento da atividade física, jejum prolongado, aumento da produção de insulina, alteração no metabolismo e uso de álcool em excesso. Geralmente, ela apresenta valores abaixo de 70 mg por decilitro. Os sintomas que surgem são sudorese, ansiedade, aumento da fome e tremores. E algumas pessoas podem ter esses sintomas devido a alguma alteração na dieta, e não porque necessariamente possuem hipoglicemia. Para o diagnóstico, é necessário ter os critérios da tríade de Whipple, que incluem baixos níveis de glicose, ou seja, menor que 40 mg por decilitro, os sintomas da hipoglicemia que já foram citados e reversão dos sintomas quando os níveis de glicose voltam ao normal. O exame de glicemia ele pode ser pedido para diagnosticar a diabetes ou realizar o controle da mesma. Antigamente, era usado o exame de urina, a urinálise, para avaliar a glicose, mas o exame de sangue se mostrou muito mais sensível, mostrando melhor o estado do paciente. Então, ele hoje em dia é o principal exame para avaliar o nível de glicose no sangue. Os tipos de exames que a gente tem é a glicemia capilar, que é feita através de uma punção na pele, onde é retirada uma gota de sangue, que é colocada em uma tira e inserida em um aparelho chamado glicosímetro. E nesse aparelho vai mostrar o valor da glicose no sangue. Ele é muito comum, é realizado em farmácias, por exemplo, e permite avaliar os níveis de glicemia no sangue durante o dia. Então, ele avalia a eficiência da dieta, da medicação oral, da administração de medicação. Então, um paciente que seja diabético, ele mesmo pode ter esse aparelhinho e medir a sua glicemia, porque ela independe dos fatores como jejum, como horário de refeição e tudo mais. Considera-se que até 126 mg por decilitro a glicemia no sangue é normal, acima disso já é uma hiperglicemia, ou abaixo de 70 a hipoglicemia. Já a glicemia em jejum é um exame que mede o nível de açúcar no sangue naquele momento, com o paciente em jejum por 8 horas, e algumas literaturas dizem até 12 horas.
E o valor normal da glicemia em jejum é de 70 a 99 miligramas por decilitro. A glicemia pós-prandial ela é geralmente realizada 2 horas após uma refeição. Em uma pessoa sem diabetes, o valor da glicose pós-prandial é inferior a 140 miligramas por decilitro. Agora, vamos analisar 2 exames, um de glicemia em jejum e um de glicemia capilar. O exame de glicemia capilar, ele deu um resultado de 92 e como o valor de referência é 126 e 92 é abaixo, a gente pode dizer que não há um indicativo de diabetes no caso desse exame. Nesse de glicemia em jejum, o resultado foi 108 e como o paciente é um adulto em que o valor de referência é de 70 a 100 miligramas por decilitro, a gente pode dizer que nesse paciente há um indicativo de diabetes, mas o diagnóstico ele ainda não foi confirmado. É necessário então fazer outros exames mais específicos para que o diagnóstico seja mais preciso. Outro exame é o teste de tolerância oral à glicose, também conhecido como exame da curva glicêmica, feito para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 e diabetes gestacional. O exame da curva glicêmica é feito da seguinte forma. Primeiro, é feita a coleta de sangue do paciente em jejum. Depois, é dado ao paciente um vidro com conteúdo açucarado que deve ser tomado imediatamente. Após 1, 2 e 3 horas, ou em alguns casos, 30, 60 minutos, 90 minutos e 120, é retirada uma pequena quantidade de sangue avaliada em laboratório. A representação gráfica da forma como o açúcar se apresenta no sangue após a ingestão de um alimento determinado demonstra a velocidade com que o carboidrato é consumido e é expresso pelo índice de glicose no sangue. A curva glicêmica é baixa se o açúcar chega lentamente no sangue e é consumido também lentamente. Do contrário, há uma curva glicêmica alta. Os valores de referência desse exame é considerado normal, inferior a 140 mg por decilitro, uma tolerância diminuída à glicose entre 140 e 199 e diabetes igual ou superior a 200 mg por decilitro. A glicemia tempo zero foi retirado antes que o paciente ingerisse qualquer tipo de conteúdo açucarado, e o resultado foi 96, levando em consideração que esse é um paciente idoso acima de 60 anos, em que o valor de referência é 65 a 99 miligramas por decilitro. Depois, o sangue foi analisado no tempo 30, tempo 60, tempo 90, tempo 120, totalizando 2 horas de exame, e os valores foram respectivamente 157, 167, 177 e 147. Pode-se dizer que, de uma certa forma, a curva glicêmica desse paciente é baixa. Porém, com o resultado final de 147, ele tem uma tolerância diminuída à glicose, uma vez que os valores seriam 140 e 199. Existem ainda alguns fatores que podem afetar o controle da glicose no sangue, como, por exemplo, a alimentação. Após a ingestão de alimentos, a glicose no sangue aumenta e esse aumento é proporcional ao tipo de alimento e à quantidade ingerida. Por isso, é muito importante conhecer os alimentos e evitar a ingestão exagerada de carboidrato. A atividade física é muito importante para evitar a diabetes, pois durante os exercícios o corpo tende a converter o carboidrato acumulado em energia. Para os já diabéticos, ajuda no aumento da ação da insulina, porém, quando se pratica exercício, o corpo passa a utilizar mais glicose do que se tivesse em repouso e pode até causar uma crise de hipoglicemia. Já se a glicemia estiver alta, pode ocorrer a crise de hiperglicemia durante a atividade. Por isso, é importante consultar o médico regularmente e realizar o controle da glicemia antes e após as atividades.
Quando as pessoas ficam estressadas, ansiosas, irritadas ou nervosas, o organismo libera hormônios que tendem a alterar o nível glicêmico, podendo causar uma crise de hiperglicemia. Isso acontece porque o estresse libera cortisona e adrenalina, que atuam como hormônios da reação. É como se o corpo fosse preparado para uma batalha, aumentando a glicose e, consequentemente, subindo os níveis de açúcar no sangue. É importante também observar se o paciente faz uso de algum medicamento que altera os níveis da glicose sanguínea, para que a leitura do exame seja correta. Outro exame é a hemoglobina glicada. Nesse esquema, tem uma síntese do exame. A hemoglobina, então, ela é uma proteína de glóbulos vermelhos que carregam ferro. E o tempo médio de vida dos glóbulos vermelhos é de 90 dias. Nesse período, usam a glicose como fonte de energia. O açúcar se acopla à hemoglobina, dando origem à chamada hemoglobina glicada. Quanto maior a quantidade de açúcar acoplado, maior a concentração de glicose no sangue. Por isso, o exame permite avaliar a glicemia nos últimos 3 meses e não em episódios isolados. Como dito anteriormente, a hemoglobina glicada ela aparece quando moléculas de glicose se aderem à hemoglobina nas hemácias do sangue. A HbA é a principal forma de hemoglobina, contendo uma parte HbA1 que se liga à glicose e outros carboidratos. A fração HbA1c é um subtipo que se refere à hemoglobina glicada propriamente dita. Como as hemácias têm vida útil de 3 a 4 meses, o exame da hemoglobina glicada reflete a taxa de glicose no sangue nos últimos 60 dias, e se estiver em excesso, haverá um aumento dessa hemoglobina. O exame é feito através da coleta de sangue, não necessitando ser em jejum. Até algum tempo, ele só servia para o acompanhamento da diabetes, porém hoje em dia é usado também para o diagnóstico, juntamente com o exame de glicemia em jejum, se os valores forem confirmados em mais de uma ocasião. Segundo os estudos DCCT e UKPDS, os valores normais de hemoglobina glicada devem estar abaixo de 7%. Mas, recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes estabeleceu a meta mais rígida de 6,5% para caracterizar um bom controle glicêmico. Valores ótimos seriam entre 4% e 6,4%, tanto para indivíduos saudáveis quanto diabéticos. No entanto, estudos ainda mais recentes demonstraram que um controle muito rígido pode não ser benéfico para todas as pessoas com diabetes. Para aqueles com longo período da doença que tenham mantido um mau controle por muito tempo ou que apresentam complicações crônicas instaladas, a porcentagem pode chegar até a 8%. O resultado do exame de hemoglobina glicada também pode incluir o valor da glicose média estimada, sendo que seu resultado é calculado com base no nível de hemoglobina glicada. A fórmula da glicose média estimada converte a porcentagem da hemoglobina em unidade de glicemia, isto é, miligramas por decilitro. Isso é feito para que os resultados possam ser comparados com outros exames. Essa glicose média estimada não corresponde a uma dosagem de glicose isolada, já que é uma média dos últimos 2 meses. A fórmula da glicose média estimada é a combinação de monitorização contínua de glicose e glicemias capilares frequentes para a obtenção do resultado. A tabela seguinte mostra os valores de glicose com os respectivos valores de hemoglobina glicada. Esse valor da glicose média estimada ajuda médicos e pacientes a terem um melhor entendimento sobre o grau de controle dos níveis de glicemia nos últimos 60 a 90 dias anteriores à dosagem. Como podemos ver nesse exame de hemoglobina glicada, a forma estável deu 6% e, através da fórmula da glicose média estimada, 126 mg por decilitro. O valor de referência nesse exame é de 3,9 a 6,1, ou seja, os valores de referência ainda não estavam adequados às novas diretrizes para esses tipos de exame. Uma observação a se fazer é que nesse exame detectou-se a presença de hemoglobinas variantes.
Isso significa que algumas hemoglobinas estão com uma estrutura alterada, e então isso influencia no comportamento delas, na velocidade de produção ou estabilidade. Então é necessário realizar alguns exames para ver se existe alguma patologia decorrente dessas variações. Existem ainda algumas variantes e contraindicações para o exame. Por exemplo, pessoas com anemia falciforme têm quantidades menores de hemoglobina A, o que pode resultar em uma porcentagem menor de hemoglobina glicosada e mascarar um diagnóstico de diabetes. Outras doenças em que o número de eritrócitos estão alterados também exigem um maior cuidado. Esse exame ele não deve ser usado em gestantes após a primeira consulta pré-natal, já que os níveis de glicose vão demorar a aparecer. E para os diabéticos, é recomendado que esse exame seja feito 2 vezes ao ano. Essas são algumas referências usadas para a construção do nosso trabalho, que podem ser acessadas para uma consulta um pouco mais específica. Muito obrigada pela atenção.